Competição intensa, egos inflados e milhões em jogo. Isso é só mais um dia dentro de um vestiário da NBA. De provocações pesadas a brigas físicas e até ameaças sérias. Essas são as duplas de NBA que simplesmente não se suportavam. No começo dos anos 2000, o time de Portland ganhou o apelido de Jail Blazers por causa da quantidade de jogadores polêmicos no elenco, muitos deles envolvidos com armas, violência e outros problemas fora de quadra. Então, quando Zach Randolph chegou à equipe em 2001, ele não teve dificuldade nenhuma para se encaixar. Vindo de uma infância complicada, onde brigas de rua faziam parte da rotina, ele já estava acostumado com esse tipo de ambiente. E foi aí que entrou Ruben Patterson. Em um momento no vestiário, ele lançou um desafio. Ninguém ali conseguia derrubá-lo na luta. Randolph, ainda jovem e querendo provar seu valor, aceitou. Mesmo perdendo naquele primeiro confronto, ele não esqueceu. Na temporada seguinte, os dois voltaram a se enfrentar, só que dessa vez a história foi diferente. E quem levou a melhor foi Randolph. O problema é que Patterson tinha fama de comportamento violento fora das quadras. E foi aí que a situação ficou tensa de verdade. Randolph começou a pensar que talvez tivesse mexido com a pessoa errada. Com medo de uma possível retaliação, ele chegou a passar alguns dias escondido na casa de um companheiro de equipe, receoso de que Patterson pudesse aparecer armado na sua casa. No fim das contas, Randolph foi multado em $100 mil, suspenso por 2 jogos e ainda pediu desculpas, que nunca foram aceitas. Mesmo com toda essa tensão, os dois ainda dividiram o mesmo time por mais algumas temporadas, até Patterson ser trocado. Mas quando o assunto é briga entre companheiros ou ex-companheiros, poucas foram tão marcantes quanto o confronto entre Larry Johnson e Alonzo Mourning nos playoffs de 1998 da NBA. Uma confusão tão absurda que quase sobrou até para o técnico Jeff Van Gundy, que tentou separar a briga e acabou no meio do caos. Mas a rivalidade entre Alonzo Mourning e Larry Johnson começou bem antes. Lá atrás, quando os dois ainda jogavam juntos no Charlotte Hornets. A sorte de Charlotte no draft mudou tudo. Em 91, a franquia selecionou Larry Johnson como a primeira escolha geral. No ano seguinte, em 92, foi a vez de Mourning chegar com uma segunda escolha. Johnson chegou primeiro e já causou impacto imediato. Ele venceu o prêmio de calouro do ano e rapidamente passou a se enxergar como a principal estrela daquele jovem time. E não era só ele que pensava assim. A própria franquia deixou isso claro quando, em 1993, assinou com ele um contrato de 12 anos e $84 milhões, o maior da história da NBA naquele momento. Só que isso não caiu nada bem para Mourning. Na cabeça dele, aquele acordo significava uma coisa: talvez não sobrasse dinheiro suficiente para valorizá-lo no mesmo nível. Era como se o recado fosse claro: pagamos tudo isso ao Larry Johnson e agora não vamos pagar você. Mesmo permanecendo na equipe por mais 2 temporadas, a relação entre os dois já estava comprometida. Dinheiro, ego e a disputa por protagonismo viraram um problema constante dentro do time. E quando 1996 chegou, os dois já estavam fora de Charlotte, mas o respeito nunca voltou. Desde então, toda vez que se encontravam em quadra, a tensão era evidente, e os confrontos entre eles eram sempre carregados de provocação, disputa física e uma rivalidade que claramente nunca foi superada. E assim como aquela dupla de Charlotte, a relação entre Michael Jordan e Kwame Brown também começou de forma promissora. Tudo parecia perfeito quando Jordan, atuando como dirigente do Washington Wizards, escolheu Kwame Brown como a primeira escolha do draft de 2001. Mas a situação mudou completamente quando MJ decidiu sair da aposentadoria e virou companheiro de equipe do próprio jogador que havia selecionado. No início, a relação era tranquila. Jordan até assumiu um papel de mentor, apresentando a Brown o estilo de vida de uma estrela da NBA. Só que tudo desandou quando começaram os treinos mais intensos. Durante o mano a mano, Kwame se arriscou a provocar Jordan. Erro grave. A partir dali, MJ mudou completamente de postura. De mentor, virou um dos críticos mais duros possíveis. Passou a expor, provocar e até humilhar Brown na frente dos companheiros e da mídia, numa tentativa de endurecer o jogador e forçá-lo a evoluir. Problema, o efeito foi o oposto. A confiança de Kwame Brown simplesmente desapareceu e nunca mais voltou ao mesmo nível. Desde então, ele guarda ressentimento de Jordan, em uma rivalidade que, de certa forma, ainda ecoa até hoje. Passando aqui no meio do vídeo para pedir o seu like e sua inscrição. Você sabia que quase 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então vamos mudar isso, pessoal. Me ajuda a bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano e deixando o like, você ajuda esse vídeo a chegar a mais amantes do basquete. Já fez tudo isso? Então agora podemos voltar pro conteúdo. Tamo junto. Mas se existe alguém que talvez tenha ainda mais problemas com o MJ do que o próprio Kwame, esse alguém é Scottie Pippen. Depois que Michael Jordan se aposentou do Chicago Bulls em 98, Scottie Pippen passou a buscar um novo destino. Um lugar onde pudesse finalmente assumir o papel de protagonista e, claro, garantir um contrato mais lucrativo. A escolha foi o Houston Rockets, e a expectativa era enorme.
Inclusive, Charles Barkley chegou a abrir mão de parte do próprio salário para viabilizar a chegada de Pippen ao time, mas o que parecia promissor desmoronou rápido. A química entre Pippen e Barkley, dentro e fora de quadra, simplesmente não existiu. Pippen queria provar que era o cara e passou a assumir a maior parte das finalizações, apoiado pelo fato de ser ex-campeão da NBA. Só que Barkley não gostou nada disso, e os conflitos entre os dois começaram a ficar cada vez mais frequentes. Resultado, o time nunca engrenou. O Rockets foi eliminado ainda na primeira rodada dos playoffs e Barkley não perdeu a chance de criticar Pippen publicamente. Apesar de liderar o time em arremessos, Pippen teve um aproveitamento de apenas 33% na série, muito abaixo do esperado. Depois de sair de Houston, a situação só piorou. Pippen atacou diretamente Barkley, questionando sua ética de trabalho e comprometimento. Chegou a dizer que não pediria desculpas nem sobre ameaça. Barkley, do jeito irreverente de sempre, respondeu na mesma moeda, elevando ainda mais o tom da rivalidade. Mas por mais intensa que tenha sido essa troca de farpas, uma das relações mais estranhas e problemáticas entre companheiros de equipe ainda estava por vir, lá em 2009, em um caótico New York Knicks. E tudo isso começou por causa de uma estrela mimada. Antes da temporada de 2009, Stephon Marbury ainda tinha um currículo respeitável. 2 vezes All-Star, com médias de 20 pontos e 8 assistências ao longo da carreira. Mas a situação começou a desandar ainda no training camp do New York Knicks. O técnico Mike D'Antoni deixou claro que Marbury teria menos minutos em quadra. Não era exatamente uma surpresa. Ele vinha da pior temporada da carreira e já tinha passado dos 30 anos. Ainda assim, Marbury encarou isso como um desrespeito. Só que, em vez de responder dentro de quadra, ele tomou uma decisão completamente oposta. Simplesmente se recusou a jogar. Com Marbury praticamente em greve, a diretoria do Knicks ficou furiosa. Mas havia um problema. O contrato alto tornava uma troca quase impossível. E enquanto a temporada começava, ele continuava fora, assistindo tudo do banco. Foi aí que alguém resolveu falar. Quentin Richardson não ficou em silêncio. Ele criticou abertamente a postura de Marbury, deixando claro que, independentemente dos problemas com a franquia ou com o técnico, abandonar os companheiros não era aceitável. Em um momento direto, ele praticamente afirmou que nem sequer o via mais como companheiro da equipe. Nem isso mudou a situação. Marbury continuou firme na decisão de não jogar e o impasse virou um verdadeiro caos interno. A situação só foi resolvida meses depois, com um acordo de rescisão contratual, encerrando quase 5 meses de tensão dentro da franquia. Após deixar Nova York, Marbury ainda teve um último capítulo na NBA ao se juntar ao Boston Celtics, onde disputou a temporada final de sua carreira na liga. Agora os próximos 2 nomes fizeram parte de algumas das histórias mais bonitas da história da NBA. Mas fora de quadra, a relação entre Ray Allen e Rajon Rondo estava longe de ser perfeita. Depois do título de 2008 com o Boston Celtics, Allen teve uma conversa com Michael Jordan, que acabou sendo quase uma profecia. Jordan basicamente disse que aquele título poderia ter sido sorte, e que o verdadeiro desafio seria conquistar outro. Mas o alerta mais importante era diferente. Os coadjuvantes do time poderiam deixar de aceitar seus papéis. E foi exatamente isso que aconteceu. Na temporada de 2009, jogadores como Rondo, Kendrick Perkins e Glenn Davis começaram a exigir mais protagonismo, mais minutos, mais arremessos, o que acabou afetando diretamente a química da equipe. Allen, em especial, passou a enxergar Rondo como alguém tentando assumir o controle do time e mudar uma dinâmica que havia sido essencial para o título. A tensão aumentou ainda mais quando surgiu um rumor de troca envolvendo os dois para o Phoenix Suns. Quando Allen repassou essa informação para Rondo, a reação foi péssima. Rondo passou a acreditar que Allen era o responsável pela possível troca e a relação entre os dois desmoronou de vez. A situação ficou tão absurda que os próprios companheiros sugeriram que resolvessem tudo em uma luta de boxe. Nem isso resolveu. Em 2011, Allen ainda tentou ajudar Rondo, oferecendo treinar seus lances livres, já que ele tinha um aproveitamento de cerca de 60%. A intenção era melhorar o desempenho do time, mas Rondo não quis saber. Sem dizer uma palavra, deixou claro que não queria ajuda. A partir dali, o clima ficou insustentável. Allen chegou a acreditar que Rondo estava sabotando seu jogo, deixando de passar a bola mesmo quando ele estava livre. Após uma partida contra o Indiana Pacers, os dois discutiram feio no vestiário. E quando Allen tentou resolver a situação durante a viagem de volta, Rondo foi direto. Basicamente disse que só precisava aguentar mais alguns jogos ao lado dele. No fim da temporada de 2012, todos esperavam que Ray Allen renovasse e encerrasse sua carreira em Boston. Mas ele tomou outro caminho. Allen assinou com o Miami Heat, recebendo menos dinheiro, mas buscando mais um título. Para os Celtics, isso foi visto como uma traição. Jogadores como Kevin Garnett e o próprio Rondo foram extremamente críticos, e o clima ficou tão pesado que quando as equipes se enfrentaram pela primeira vez, muitos sequer falaram com ele. A mágoa foi tão profunda que durou anos. Durante quase uma década, boa parte daquele elenco campeão simplesmente não teve contato com Allen. E em 2017, quando o Rondo organizou uma viagem para celebrar os 10 anos do título de 2008, ele convidou praticamente todo mundo, menos Ray Allen. Um sinal claro de que essa rivalidade nunca foi totalmente superada.
E uma situação quase idêntica aconteceu com outra dupla campeã da NBA. De um lado, um veterano consolidado. Do outro, um jogador jovem buscando mais protagonismo. Em 2022, Jordan Poole vivia o melhor momento da carreira e foi peça fundamental saindo do banco na campanha de um título do Golden State Warriors. Mas exatamente como Michael Jordan já havia alertado anos antes, o sucesso trouxe consequências internas. Poole queria um contrato maior e conseguiu. Depois de assinar um acordo pesado, seu comportamento mudou. No training camp, antes da temporada 2023, ele passou a agir como uma superestrela, algo que na visão de muitos dentro do time, ele ainda não era. Isso incomodou profundamente Draymond Green. Para Green, aquilo não fazia sentido. Poole tinha participado de um título, enquanto ele, Stephen Curry e Klay Thompson já acumulavam 4. Além disso, o próprio Draymond ainda aguardava uma extensão contratual, o que tornava a postura de Poole ainda mais irritante aos olhos dele. As discussões começaram dentro de quadra até que a situação explodiu. Durante um treino, Green perdeu o controle e partiu para uma agressão física contra Poole. Um episódio que rapidamente ganhou repercussão. Como consequência, o Warriors suspendeu Draymond Green. Ele chegou a pedir desculpa publicamente para a franquia, para Poole e até para a família dele. Mas o estrago já estava feito. A relação entre os dois nunca se recuperou. Ao longo de toda a temporada 2023, Poole evitou qualquer contato com o Green. O clima no vestiário ficou pesado, afetando diretamente a química do time. O resultado apareceu em quadra. O Warriors acabou eliminado pelo Los Angeles Lakers na segunda rodada dos playoffs. Diante desse cenário, a franquia percebeu que manter os dois juntos era inviável. A solução foi trocar Poole, que acabou sendo enviado para o Washington Wizards. Mas essa não foi a única vez em que um jogador foi nocauteado por um companheiro de equipe durante um treino. Bobby Portis and Niko Mirotic were in a physical altercation, and Portis landed the lone punch, sending Mirotic, their starting forward, to the hospital today. Em 2017, durante o treino do Chicago Bulls, mais um episódio tenso ganhou destaque. Dessa vez envolvendo Bobby Portis e Nikola Mirotic. Os dois já tinham um histórico de atritos, e o clima ficou ainda pior quando Mirotic chegou ao training camp demonstrando uma certa postura de superioridade, algo que não caiu bem entre os companheiros mais jovens. A tensão foi crescendo até explodir. Durante uma discussão, Mirotic partiu de forma agressiva e Portis reagiu com um soco violento. O impacto foi sério. Mirotic sofreu uma concussão e fraturou 2 ossos do rosto, ficando fora de ação por mais de um mês e perdendo 23 jogos. Foi uma situação muito mais grave do que o próprio Portis imaginava no momento da briga. Como consequência, o Bulls suspendeu Portis por 8 jogos sem salário, transformando o episódio em um dos socos mais caros da história da NBA. O soco já é grave, mas e quando nem isso é suficiente e alguém resolve levar uma arma? Em 2009, durante um voo do Washington Wizards, Javaris Crittenton estava perdendo dinheiro para JaVale McGee em um jogo de cartas. Mesmo com o avião já pousando, ele queria continuar jogando para tentar recuperar o prejuízo e começou a discutir de forma agressiva. Foi aí que Gilbert Arenas entrou no meio da situação e acabou piorando tudo. O que começou como provocações rapidamente evoluiu para ameaças sérias, incluindo ameaças de morte. No dia seguinte, a situação saiu completamente do controle. Arenas apareceu no vestiário com 4 armas, provocando Crittenton e perguntando qual delas ele deveria usar. Para ele, tudo não passava de apenas uma brincadeira. O problema é que Crittenton não encarou da mesma forma e apareceu armado também. De repente, o vestiário virou praticamente uma cena de filmes de faroeste. Jogadores e funcionários começaram a sair às pressas, tentando evitar algo ainda mais grave. A polícia foi acionada e o caso rapidamente se tornou público, gerando um dos maiores escândalos da história da NBA. Como consequência, tanto Arenas quanto Crittenton foram suspensos pelo restante da temporada. E desde então, a relação entre os dois nunca mais foi a mesma. Mas curiosamente, quando se fala em presença policial dentro da NBA, esse não é o caso mais lembrado. Existe outro episódio ainda mais caótico que marcou a liga para sempre. Em 2018, quando Chris Paul voltou a Los Angeles pela primeira vez para enfrentar o Clippers, sua antiga equipe, o clima já era pesado desde o início. Durante o jogo, os jogadores dos Clippers não pararam de provocar. E depois da partida, veio o episódio que ficou conhecido como um encontro tenso em um túnel secreto que levava ao vestiário do Clippers. E sinceramente não era surpresa. Dentro do elenco, poucos realmente gostavam de Chris Paul, especialmente Blake Griffin. Quando CP3 chegou ao time em 2011, os dois tinham ótima relação, sempre sorrindo juntos e demonstrando química. Mas com o passar dos anos, isso foi se desgastando até chegar a um ponto em que praticamente não se falavam mais. E essa não foi a única rivalidade na carreira de Chris Paul, muito pelo contrário. Além de ser um jogador odiado por muitos adversários, sua competitividade extrema também causava atritos dentro dos próprios times. Principalmente quando outros jogadores acreditavam que eram melhores ou queriam até mais protagonismo. Até então, Paul sempre foi o principal nome das equipes por onde passou. Mas isso mudou quando ele chegou no Houston Rockets. Lá, ele dividiu o protagonismo com James Harden.
Na temporada de 2018, tudo funcionou perfeitamente. O Rockets teve a melhor campanha da liga e ficou muito perto de eliminar o Golden State Warriors nas finais do Oeste. Mas em 2019, o cenário mudou. O time caiu de rendimento e Harden começou a se incomodar com a postura controladora de Chris Paul. Por outro lado, CP3 também não gostava da forma como Harden jogava sem a bola, ou melhor, da falta de movimentação. O resultado, os dois passaram cerca de 2 meses sem se falar durante a temporada. Depois de mais uma eliminação para o Warriors nos playoffs de 2019, ficou claro que a convivência era insustentável. A parceria chegou ao fim pouco depois, com Chris Paul sendo trocado para o Oklahoma City Thunder. Eu poderia também falar aqui nesse vídeo sobre a treta entre Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, mas já tem um vídeo aqui no canal de mais de 40 minutos explicando tudo com detalhes. Então, vamos para outras tretas. E embora essa treta tenha sido a rivalidade mais marcante da carreira de Kobe Bryant, ela não foi a única. Ele também teve problemas com Karl Malone após uma situação envolvendo sua esposa Vanessa. E após a saída de Shaq, Kobe ainda teve que lidar com um elenco limitado, que incluía Smush Parker, outro nome que ficou conhecido principalmente pelas constantes trocas de farpas com Bryant, tanto dentro quanto fora de quadra. E aí, claro, entra Dwight Howard. Desde o início da sua passagem pelo Lakers, Kobe Bryant nunca foi com a cara dele e Steve Nash também teve vários atritos com Dwight. Em um confronto dentro de quadra, Kobe chegou a chamá-lo de mole e ainda disse que passou a valorizar mais Shaquille O'Neal depois de jogar ao lado de Howard. Mas Kobe não foi o único astro que não se dava bem com Dwight. Após sair do Lakers, Howard foi jogar no Houston Rockets ao lado de James Harden. No começo, a parceria parecia funcionar. Na primeira temporada juntos, ambos foram selecionados para o All-NBA e o time teve sua melhor campanha em 3 anos. Só que, ao longo dos 3 anos em que dividiram a quadra, a relação foi se desgastando até ficar insustentável. Nos bastidores, dizia-se que qualquer novo jogador que chegasse ao time acabava escolhendo lados. Quem era próximo de Dwight não se dava bem com Harden, e o contrário também acontecia. Diferente de outras rivalidades, não houve brigas físicas nem ataques diretos na mídia. O conflito entre os dois era mais sutil, cheio de indiretas, inclusive durante os jogos. Harden, por exemplo, evitava passar a bola para Dwight, e depois alegava que não tinha visto. Já Howard, segundo relatos, fazia bloqueios ruins de propósito, deixando Harden exposto à marcação física dos adversários. Nada disso foi comprovado oficialmente, mas a tensão era evidente. E ao fim da temporada de 2016, ficou claro que a parceria entre os dois já não tinha mais como continuar. E o próximo jogador nem esperou ser trocado depois de entrar em conflito com o companheiro. Ele fez algo que ninguém tinha feito antes. Organizou uma coletiva de imprensa menos de 1 hora depois da situação e deixou claro que queria sair dali o mais rápido possível. Jimmy Butler nunca foi um companheiro fácil de lidar, principalmente para quem não entregava o máximo nos treinos. Assim como Kobe Bryant e Michael Jordan, Butler se incomodava com jogadores que não tinham a mesma ética de trabalho. Depois de liderar o Minnesota Timberwolves de volta aos playoffs em 2018, encerrando o jejum de 14 anos, Jimmy passou a se frustrar com Karl Anthony Towns e principalmente com Andrew Wiggins. A postura mais relaxada dos dois e o nível abaixo de profissionalismo incomodavam Butler. Até que, após um treino, ele explodiu. A partir dali, a relação entre Jimmy e as duas jovens estrelas ficou insustentável, até que o pedido de troca finalmente foi atendido.